Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, terça-feira, um dia de uma agenda um pouco mais esvaziada no Brasil e no mundo, mas com bastante foco em relatórios trimestrais, em resultados trimestrais. Então, isso deve ficar aí bastante no radar do mercado, mas a gente vai passar por pontos importantes também. A gente teve um fechamento na Ásia que deu uma balançada aí no mercado justamente por um posicionamento da China. Então, a gente vai falar sobre isso, porque pode chegar algum movimento residual aqui no Brasil. E temos outros assuntos aí para tratar com vocês. Então, hoje a gente vai falar aí de vários assuntos importantes, apesar da agenda. Então, vamos falar aí como é que está a confiança e o sentimento do consumidor em relação aos seus gastos, uma medida feita aí pela CNC, se o consumidor pretende ou não gastar. A gente vai falar também sobre poder de compra, porque a gente teve aí uma diminuição nos últimos 10 anos do poder de compra real do brasileiro, então a gente vai falar sobre isso, como é que foi essa trajetória, o que está impactando isso. E temos outros assuntos importantes para falar com vocês, como orçamento. Vamos passar aí um geral da agenda de hoje, mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje a gente vai falar alguns assuntos importantes relacionados ao Brasil. O presidente Lula sancionou o orçamento de 2024, então vamos falar um pouco disso. Teve alguns cortes, principalmente em emendas de parlamentares, isso deve gerar algum ruído. Vamos falar também do poder de compra dos trabalhadores, aí a gente vai ver o estrago que aconteceu a partir de 2016. 2016 aconteceu alguma coisinha aí, né? Vamos lembrar. E só voltou a melhorar agora, né? Em 2023. Vamos fazer essa análise aí também. Vamos falar também aí do papel da indústria de transformação na balança comercial. Foi surpreendente. Isso aí é um bom sinal aí, principalmente um dia depois das notícias em relação às novas políticas industriais. Mas como sempre, né? Vamos começar falando já da agenda do dia, né? O que o nosso telespectador pode esperar. Então, Débora, o que você pode passar para a gente em relação à agenda do dia? O que já saiu? O que vai sair? Olha, hoje, como eu falei, uma agenda mais esvaziada pensando em indicadores e bem recheada pensando em resultados trimestrais. Então, a gente começa aquela temporada de balanços lá nos Estados Unidos, começam a ser divulgados os relatórios trimestrais, como é que as empresas fecharam o último trimestre aí do ano passado. A gente já teve algumas divulgações, né, na semana passada, a gente sempre começa pelo setor financeiro e agora a gente dá a sequência. Então, a gente tem aí alguns balanços importantes sendo divulgados antes e depois do fechamento, mas pensando em indicadores aqui no Brasil, a gente tem o IPCS da terceira quadricemana de janeiro, que é calculado pela FGV, tem o dado da CNI, que fala né, o faturamento industrial de novembro. A gente tem a Receita Federal trazendo a arrecadação de dezembro e consolidada de 2023, e eu já adianto para vocês, o dado foi bem positivo, o segundo melhor da série histórica, então isso está puxando o mercado para cima. Se ontem o risco fiscal tinha voltado a ser ventilado, hoje a gente já vê que o mercado está mais tranquilo em relação a questões fiscais. Então a gente vai falar disso quando for falar da abertura. A gente tem Comissão Europeia aí com o índice de confiança ao consumidor preliminar ainda de janeiro, meio-dia, ali da zona do euro. A gente tem alguns dados importantes sendo divulgados durante a tarde, então a gente tem, na verdade, né, uma participação do Fernando Haddad com uma apresentação aí durante a tarde, então a gente deve ter algum radar em relação a isso deve permanecer no radar. Se ele tiver falas importantes, isso pode mexer com o mercado, mas aí uma participação do Fernando Haddad num evento à tarde, e a gente tem no final do dia, às 9h, 9h30 para ser mais exata, o PMI do Japão preliminar sendo divulgado. Então sai PMI industrial, de serviços e o composto, todos preliminares aí do mês de janeiro. Então a primeira leitura do PMI, que é quase uma projeção aí do índice de gerente de compras do país. A gente tem aí, antes da abertura, o balanço trimestral da 3M. Em seguida, a gente tem também a General Electric divulgando o seu balanço, tem a Procter & Gamble, a P&G, também divulgando aí o balanço antes da abertura, então agora esses dados devem estar sendo digeridos. A Verizon também divulga agora de manhã e a Netflix só depois do fechamento. O balanço da Netflix é bem esperado, inclusive foi ele um dos catalisadores da Nasdaq ontem. A gente teve uma alta importante aí, tanto na Netflix como na Apple, mas eu vou deixar isso para um segundo momento para falar com vocês. Ótimo.
E vamos colocar agora também como que fechou as bolsas de ontem, né? Ontem tivemos um mercado aí um tanto quanto negativo aqui no Brasil, mas pelo menos aí a gente teve várias coisas de tecnologia influenciando os mercados dos Estados Unidos, né? Então como que teve esse fechamento aí? Como que se deu tudo isso? Eu trouxe esse dado de fechamento para a gente entender, né? A gente tinha dado até uma pincelada nisso ontem, quando a gente falou da nova política ali industrial, né? Da nova indústria, a política divulgada ontem ali, bastante baseada no BNDES, para tentar fomentar a indústria brasileira, tentar alavancar um pouco esse setor que está bem fragilizado. E como a gente tinha já adiantado ontem, o mercado reagiu muito mal. Então, o mercado viu nisso, né, uma possibilidade de risco fiscal. A gente sempre fala, né, que o risco fiscal é quase um termo genérico usado pelo mercado quando ele quer contrapor alguma coisa que ele acha que seja ali um gasto desnecessário. Então, a gente viu aí o mercado reagindo bastante mal aí à divulgação dessa política, e por isso a nossa bolsa até se descolou de Nova York. A gente teve um dia bem positivo em Nova York, um dia sem muitas falas de dirigentes do Fed, o que deixou o otimismo em alta ali nos mercados do país norte-americano, mas aqui no Brasil a gente não conseguiu acompanhar esse ritmo, justamente porque a gente teve um aumento dos juros futuros. Então, aqui no cantinho da tela, vocês estão vendo aí os juros futuros de vencimento para janeiro de 25, então daqui a um ano, e janeiro de 29, daqui a 4 anos, e a gente teve uma alta. Enquanto, na verdade, de janeiro de 25 quase ficou estável em 10,07, o de 29 subiu para 10,39. Então, ele teve uma alta importante de quase 0,10 ponto percentual aí no juros futuro. Então, a gente viu um mercado já precificando um aumento ali, uma expectativa de juros maior, porque começou a ver esse risco aí, não reagiu bem. Na verdade, não é nem risco, é uma reação negativa do mercado mesmo em relação à política. E foi isso que puxou a nossa bolsa para baixo. Já que os juros, né, as expectativas para os juros subiram, isso traz aí uma redução do apetite pelo risco, o que prejudicou aí principalmente as ações mais ligadas à nossa economia doméstica. Então, o setor de consumo caiu bastante ontem. Todos os mais ligados aqui à economia doméstica contribuíram para essa queda do Ibovespa. Quem reduziu realmente a queda, né, e teve ali um limitador para essa queda foi a Petrobras, que a gente teve uma alta de 2% ontem no preço do petróleo Brent. Então, essa queda foi limitada justamente pelo avanço da Petrobras. Mas, num geral, um dia bem negativo por uma reação ruim do mercado à política, né, divulgada ontem, aí, a nova política industrial. E aí a gente já tinha falado isso, que o mercado ia chiar, então a gente trouxe aí realmente essa reação negativa do mercado acontecendo, o dólar subindo, mas aqui realmente um aumento mesmo da cautela e do sentimento de aversão ao risco no geral. Bem, sabendo agora de como fechou os mercados aqui no Brasil, na Ásia, né? Então, o que aconteceu na Ásia? Não, a Ásia é o que a gente vai ver agora, né? Como fechou os mercados aqui no Brasil e nos Estados Unidos, o que vamos ver agora a Ásia, né? Porque a gente tem a notícia aí no nosso site, você tem aqui tudo explicadinho, o que vocês devem ficar preocupados, o que deve acontecer durante o dia, você tem que hoje é um dia que, por exemplo, você vai ter prévias republicanas. A gente sabe que o Donald Trump vai ganhar, mas o mercado gosta de achar pelo em ovo, né? Mas tudo bem. Você tem, então, também o conflito no Mar Vermelho também intensificando, que pode afetar o preço do petróleo, né? Mas como que fechou os mercados da Ásia depois de todos esses resultados, por exemplo, nos Estados Unidos? A gente sabe que tem mercados muito sensíveis lá, Débora, às bolsas norte-americanas, né? A gente teve um fechamento positivo hoje na Ásia, assim, majoritariamente positivo. Não foram todas as bolsas na mesma direção, mas a maioria foi realmente nessa direção positiva. E a gente teve uma notícia importante sendo divulgada ontem pela Bloomberg, né? Então, a Bloomberg teve uma notícia mesmo de quase especulação em relação a uma política que vai ser adotada na China. Então, o mercado está esperando algum estímulo chinês no mercado financeiro. A gente sabe que ali as bolsas asiáticas, principalmente as bolsas chinesas, estão sofrendo bastante. E aí, qual é a notícia da Bloomberg veiculada ontem que trouxe esse otimismo para o mercado? Né? Foi justamente que o governo chinês deve entrar ali comprando algumas ações para tentar fortalecer e reforçar o mercado financeiro chinês. E também deve ter um impacto bem grande em Hong Kong, no Hang Seng, né? Então, a gente viu justamente
essa bolsa liderando as altas. A gente teve um movimento de altas quase generalizado, mas foi o Hang Seng que liderou esse movimento, justamente por essa entrada esperada de aproximadamente 278 bilhões de dólares, né, nesse mercado, para tentar reforçar e tentar fortalecer ali o mercado financeiro chinês. E aí a gente teve essa resposta positiva da maioria das bolsas asiáticas. O Nikkei 225, ele ficou na exceção, ele caiu 0,08, bem perto do 0 a 0, porque o Nikkei 225 renovou na sexta-feira, na segunda-feira, uma máxima, e aí ele sofreu um pouquinho de correção, sofreu um pouquinho de realização. Então, dado que ele chegou a um ponto maior ali, né, uma nova máxima histórica aí em 34 anos, a gente teve um pouquinho de realização dos ganhos. Então, o mercado vende ali as posições esperando que esse índice pode cair. Então, ou que as ações possam cair. Então, ele vende as suas posições e isso faz com que o mercado, né, a bolsa, sofra um ajuste. Então, o Nikkei 225 só se descolou do restante da Ásia por causa disso. Mas o grande condutor aí do mercado asiático, que veio com um otimismo bem forte, foi justamente essa notícia da Bloomberg, mostrando aí que pode acontecer esse estímulo na bolsa chinesa, no mercado financeiro no geral por lá. Vamos para o Brasil então, Débora, que teve coisa importante ontem. O presidente Lula sancionou, né, o orçamento aí do ano de 2024 e teve um veto de 5,6 bilhões em emendas parlamentares. Se eu não me engano, agora pelo que está colocado na matéria, são 47 bilhões que são de emendas parlamentares, o valor era ainda maior, só que agora o texto volta para o Congresso para fazer a apreciação dos vetos do Lula, né? E a gente sabe que vai ser um novo cabo de guerra aí, a busca do déficit zero do Haddad. Os parlamentares não vão engolir fácil essa queda de veto, principalmente porque é ano eleitoral, eles vão querer colocar esse dinheiro aí das emendas parlamentares nas suas bases eleitorais para tentar melhorar a campanha. Então a gente sabe como que vai ser bem complicado isso, né? Mas pelo menos a gente já tem um orçamento para 2024, o primeiro orçamento feito pelo governo Lula, já que o último orçamento você só teve alguns ajustes na equipe de transição, né, que foram feitas, até porque o orçamento lá que o Paulo Guedes e companhia entregaram lá era uma catástrofe, não ia ter dinheiro nem para comprar parafuso, né, do jeito que estava sendo colocado lá. Mas a gente tem agora um orçamento com um pouco mais de restrições, né, justamente porque agora já estão valendo as regras do novo arcabouço fiscal. Então, provavelmente menos gastos públicos nesse momento, né, Débora? Exatamente. A gente tem aí também uma notícia, né, uma notícia importante que foi veiculada nessa manhã em relação ao poder de compra do brasileiro, né? Então, nos últimos 10 anos, o poder de compra do brasileiro, aquele descontado à inflação, caiu quase pela metade. Então, se a gente considerar, né, o aumento real do salário médio do brasileiro, e comparar isso à inflação do país nos últimos 10 anos, a gente vê que o brasileiro perdeu quase metade do seu poder de compra. Então, a gente trouxe aí um dado que foi divulgado hoje de manhã pelo G1, a gente trouxe aí para vocês como é que foi essa evolução, né, do salário nominal, que é aquele que a gente não tem o desconto da inflação, e do salário real nesses últimos 10 anos, como foi o comportamento dessa renda e por que a gente teve essa perda aí de poder de compra. Quando a gente olha o gráfico aí que vocês estão acompanhando na tela, para quem está escutando, a gente tem um gráfico aí com duas linhas, né, uma com o salário nominal e outro com o salário real. A gente vê que a gente sai de 2013 de um salário nominal de 38 mil, e esse salário é anualizado, tá? Então, R$ 38.484 e no nominal, e no real, né, aquele já descontado da inflação do ano, R$ 36.336. A gente tem uma pequena queda de 2013 para 2014, mas a gente vê, né, justamente que a gente começa a acelerar essa queda de salário real, né, então essa perda de poder de compra a partir de 2015 e principalmente em 2016. A gente tem uma queda importante, inclusive em 2015, para quase R$ 30.900, aí para ser mais exato, ia falar 31 mil, mas 30.900, chega a bater R$ 27.675 em 2017,
permanece aí num patamar de queda, com tendência de queda. Em 2020, a gente tem um pequeno aumento e a gente sabe por quê. Aqui são considerados todos os rendimentos recebidos pelo trabalhador, inclusive ali algum auxílio. A gente sabe que em 2020 a gente teve ali aquele aumento do auxílio emergencial, depois em 2021 cai para 22 mil, né, R$298 de salário real, então descontando a inflação. 2022 a trajetória de queda continua e de 2022 para 2023 forma uma pequena barriguinha aí, chegando a R$21.064. Então, quase uma estabilidade, mas com um leve aumento entre 22 e 23. E o que é importante a gente pensar aqui? É o que causou essa queda do poder de compra. Em alguns momentos, a inflação, sim, pode causar essa redução de poder de compra, mas a gente não pode esquecer que essa aceleração, essa trajetória de queda começa justamente em 2016, que é quando a gente começa a ter ali né, a gente tem a reforma trabalhista, né, a gente tem aquelas flexibilizações de relações de trabalho e a gente tem também, né, num período subsequente aí, uma inflação elevada. Então, a gente tem esses dois problemas juntos aí, diminuindo o poder de compra do trabalhador e todos esses anos também com pouco reajuste real, né? Então, quando a gente pega principalmente os anos aí 2020 e 2021, o salário do trabalhador, mesmo quando a gente pega aqueles dados de DIEESE, que mostram ali as negociações salariais, nos anos passados a gente teve ali baixos índices de renegociações salariais acima da inflação, ou que pelo menos corrigissem essa inflação. Isso volta a melhorar nesse ano de 2022, de 2023. E quando a gente vê, né, também essas questões de flexibilização de trabalho e também a inflação acelerando ali nos anos de 2021, a gente também entende, né, que isso acontece e diminui o poder de compra do trabalhador. Então, a gente tem uma série de fatores aí que não podem ser analisados individualmente, mas sim um conjunto de fatores que contribuiu para essa queda. E a gente sabe a importância que a gente tem aí de valorização do salário acima da inflação, o que isso traz de impacto positivo na economia, né? Então, R$1 que a gente coloca ali mais num ganho real de salário, quanto isso traz de impacto positivo. E a gente vê, né, justamente essa valorização voltando a acontecer em 2023. Mas passamos períodos muito ruins aí, principalmente de 2016 para frente, em relação a políticas de valorização de salário, em relação aí a flexibilizações e reformas trabalhistas. Então, todos esses fatores aí contribuíram para esse cenário e a gente espera que ele seja revertido e a gente volte a ter uma barriguinha aí para cima nos próximos anos. Bem, esse gráfico aqui está mostrando aqui uma coisa bem clara. 2015, né? O que começa em 2015? Levi, mão de tesoura. Dilma vai lá e aceita a chantagem no mercado financeiro. E começa a política de austeridade fiscal, né? Todo mundo adora, né? Os grandes jornais, os grandes analistas falam sobre a necessidade de você ter austeridade fiscal, de que você deve ter responsabilidade, que você deve cortar gastos. E a gente está cortando gasto há 8 anos. Desde 2015 a gente está cortando gastos. O primeiro ano que talvez não tenhamos cortado gastos foi 2023, né? Olha o resultado disso aí, do corte de gastos. Olha o que acontece. A gente teve em termos reais quase que uma estagnação. Não mudou nada. Em termos nominais quase uma estagnação. Mas olha o poder de compra das pessoas. Se a gente for pegar, a gente vai sair de um poder de gasto real de R$ 33,333 em 2013. Aí, logo depois de toda essa política de austeridade fiscal, a gente tem hoje, depois de uma recuperação, inclusive, que a gente tem em 2023, 21 mil, 15 mil a menos de gasto que a gente tem nesse momento. Era para estar crescendo, não era para estar caindo. Olha como que você perdeu muito poder de compra. A população brasileira perdeu muito poder de compra. Aí não entende por que não cresce, aí não entende por que não gera dinheiro, aí não entende por que você não está com a economia aquecida, por que as indústrias não têm confiança, por que o comércio não tem confiança, não entende por que ninguém consome serviços. Então esse aí é o absurdo, né? Essa é a agenda liberal, essa é a agenda quando você ouve aquele cara falando, a dona de casa
você tem que fazer o governo que nem uma dona de casa faz, que é cortando gastos, assumindo seu orçamento. Isso aí não existe, a economia é outros 500. Você tem que gastar justamente para fazer com que a economia se aqueça e a partir disso você recupere impostos. Isso que acontece. A gente está aí, resultado, 8 anos de gasto fiscal e, de novo, essa ladainha de risco fiscal aí para todo mundo ficar ouvindo, para todo mundo ficar... copiando que nem um papagaio. Olha que delícia isso, não dá, realmente não dá. Isso aí, ó, parabéns aí, todo mundo aí que esteve envolvido, Levi, parabéns aí, qual que é o nome do outro lá mesmo, lá que era do Temer mesmo? Era o... Meirelles, chama o Meirelles. Parabéns, Paulo Guedes, tal. Eu espero não ter que dar parabéns para Haddad em relação, espero que comece a subir. Mas esses 3 nomes aí, vocês estão de parabéns. Olha o que vocês fizeram aí com o povo brasileiro. Achataram o poder de compra e quase, né, se a gente for pensar pela metade, não, mas achatou muito aí pensando em relação ao salário nominal. Vamos para a abertura, então? Vamos para a abertura. Vamos para a abertura dos mercados? Então, a gente tem 5 minutinhos aí, né? Temos 10 minutinhos, mais ou menos. Né? 10 minutinhos? Sim. Mas vamos para a abertura do mercado. Vamos para a abertura do mercado, que a gente vai aí passar por como estão as aberturas hoje, né? Como é que está o mercado, o que está impulsionando o que aqui, até porque a gente ainda não tem a abertura de Nova York, mas a expectativa é que tenha ali uma abertura mais positiva hoje. A gente tem o Ibovespa subindo 0,69% hoje, depois de uma queda, né, acentuada que a gente viu ontem, uma queda generalizada, quase aí 70 ações do Ibovespa ficaram no negativo, poucas se salvaram ontem, muitas ligadas ao petróleo, mas a gente tem hoje essa recuperação, né? E essa recuperação ela vem aí justamente por conta dos resultados da Receita Federal aí divulgados que eu falei pela manhã, né? 2023 a gente teve o consolidado e os dados de dezembro estão sendo divulgados, os dois, né, juntos, já que era o último mês do ano, e eles vieram até acima do esperado, foram aí os segundos melhores dados na nossa série histórica, desde 1995. Então, isso trouxe ali um sentimento também de alívio para o mercado, que estava bastante preocupado ontem, né? Justamente porque a gente sabe a lógica do mercado, o mercado é muito fiscalista, então ele vai olhar muito para o fiscal e coloca ali, inclusive, expectativas próprias ali nos seus julgamentos e vai colocar isso como um ponto central aí. Então, qualquer gasto, qualquer coisa que apareça ali, que seja ventilada, que o mercado entenda que seja um gasto, que vai ali aumentar, né, o risco fiscal que a gente fala, né, que eles usam esse termo de forma genérica, derrubam ali os mercados. E hoje a gente tem justamente o contrário, né, uma arrecadação positiva no ano passado, inclusive superando expectativas, então o mercado já ficou mais tranquilinho em relação a isso e a Bolsa hoje está refletindo isso. O que pode trazer aí uma limitação para esse ganho do nosso Ibovespa é justamente o petróleo, que ontem chegou a $80 por barril e agora já volta para os $79. Então está caindo 1%, deve puxar um pouquinho aí as ações ligadas à commodity para baixo, mas no geral a gente tem um dia positivo de recuperação de setores, até porque a gente veio de 4 quedas em 5 sessões, né? Então o Ibovespa teve uma semana ruim, um começo de semana ruim, e agora, como chega a patamares também mais baixos, o mercado decide entrar comprando e isso faz com que o índice suba consequentemente. Então aqui a gente já tem um retrato mais positivo de Ibovespa, mesmo com a queda do petróleo, que é algo que pode realmente limitar. O dólar ele cai hoje e aqui também vem por um movimento de ajuste. Ontem a gente chegou na máxima a 4,99, o dólar fechou a 4,98. Isso também faz com que a gente tenha alguma realização aí de ganhos, né? Então a gente vê o dólar também sofrendo correção, indo para 4,97. Lá no exterior, né, a gente tem o dólar subindo frente aos pares, então em 0,08%, mas muito próximo aí da estabilidade, né, não é uma alta relevante, nem uma alta muito forte aí do dólar frente aos pares. Isso porque a gente também hoje não tem dirigentes do Fed falando, a gente tem semana que vem, a gente tem a decisão de política monetária por lá, mas hoje os dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos também não têm programação de darem pronunciamentos ou entrevistas. Então isso deve também trazer um movimento mais de calmaria, mais brando para o mercado e um otimismo maior.
né? Então, a gente deve ter mais ou menos o mesmo movimento de ontem, já que a política monetária dos Estados Unidos está tão no centro aí do mercado e está ditando muito o ritmo. Como eu falei, né, o Nikkei 225 caiu 0,08, bem perto da estabilidade, justamente por uma correção, e o Xangai Composto sobe nessa manhã pelos mesmos motivos do Hang Seng que eu já falei no comecinho do programa. Ótimo, Débora. Vamos falar então da nossa campanha que a gente tem aí no ICL para começar 2024 com o pé esquerdo. Vamos começar o 2024 com o pé esquerdo, né? Porque a gente sabe como que a ultradireita, a extrema-direita está atacando, né? Está atacando as pessoas que querem a democracia, estão atacando pessoas boas, como a gente está vendo com o padre Júlio Lancelotti. Então, a gente está aqui com uma campanha para conseguir atrair novos alunos aqui, porque vocês sabem que aqui não tem rabo preso, aqui não tem propaganda, aqui a gente é isento justamente porque a gente não deve nada a ninguém, não tem que agradar nenhum patrocinador nem nada, a gente só tem que agradar a vocês, nossos queridos alunos. Então são vocês que financiam isso, então a gente está fazendo a campanha aí para vocês entrarem agora com a mensalidade solidária. Para quem faz a mensalidade normal, também tem como se transformar em mensalidade solidária, e você tem um monte de benefícios que vocês já conhecem aqui do ICL, né? Então, vai ter ainda alguns prêmios para vocês receberem 3 livros, Juliana Dalpiva, vai ter livro do Eduardo, um livro do Noam Chomsky. Então, vai aparecer um QR Code aqui para vocês agora, para vocês acessarem e fazerem parte aí da nossa campanha. E tem também o Clube de Benefícios, aí uma novidade aí para quem vai se tornar um membro solidário aí do ICL, né? Então, tem para todos os alunos a partir do dia 29, né? Que traz aí alguns descontos em diversos aí, farmácia, e-commerce, enfim, vários locais aí vocês vão ter descontos e esse Clube de Benefícios. Isso é novidade aí para quem tá ligado aqui com a gente. E a gente também se despede. Vocês ficam agora com o Rolê ICL com o William De Luca. Amanhã a gente está de volta a partir das 11 horas da manhã. Então fiquem aí com o William De Luca e até amanhã. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Todo ano em janeiro eu faço o meu encontro Mapa da Mina, onde eu falo para as pessoas as minhas previsões em relação ao que eu acho que vai acontecer no mercado financeiro ao longo do ano. A gente sempre acerta bastante, mas em 2023 aconteceu o que parecia impossível. A gente acertou tudo, todos os mercados, mais do que qualquer banco, qualquer corretora, qualquer casa de análise. Nos juros, por exemplo, eu falei que os títulos públicos de médio e longo prazo, eles teriam um começo de ano onde as taxas não cairiam, se manteriam em níveis altos. Mas ao longo do ano essas taxas cairiam bastante. Quer ouvir o que eu falei? Vamos lá, puxa o vídeo aí. Devem manter as taxas médias e longas da curva em níveis altos no curto prazo. Ao longo do ano, podemos ver uma queda considerável dos patamares de juros precificados na parte média e longa da curva. Agora, quer ver o que aconteceu? Olha aqui, no começo do ano, as taxas se mantendo no nível alto e ao longo do ano, as taxas caindo bastante para níveis bem mais baixos, exatamente como eu previ. Já viu que você não pode perder o Mapa da Mina de 2024, que vai acontecer dia 28 de janeiro, um domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. Para você participar é super simples. Só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente, rapidamente participar. Se inscreve agora, a gente se encontra lá.